Rafael, você falou sobre captação, né? Disse que gostava dessa parte. E eu queria aproveitar para perguntar sobre isso. A gente que tenta acompanhar mais de perto, a gente vê que os clubes que têm mais poder de investimento têm buscado esses jogadores, esses garotos, cada vez mais jovens, né? Então, É mais barato, né? é mais barato, pois é. E até quando o esporte vai tentar buscar, por exemplo, um jogador um pouco mais velho, é mais complicado. Até aconteceu recentemente, veio um garoto agora do CRB, eu acho que veio também um de 15 anos também, zagueiro, se eu não me engano, dessa semana. Mas Robert. são. Como é o nome dele? Robert. Robert, exatamente. Então, a situação mais pontual, pelo menos é a impressão que eu tenho. E aí eu queria saber qual a estratégia que o departamento tem para conseguir lidar com isso bem, conseguir captar esses talentos. Vocês têm uma estratégia também para jogadores mais velhos? Como é que funciona? Assim, Marcelo, obviamente que a gente não tem o poder de investimento que os grandes clubes do centro do país têm, né, ou do sul. Então, a gente precisa criar algumas ferramentas e alguns processos que a gente antecipe essa chegada. Né? Então, vem muito os clubes do sul, sudeste buscar jogador no nordeste. Isso é antigo, né? Sai muita matéria-prima de lá. Então, desde quando eu cheguei, peguei o pessoal da captação e falei, ó, a gente até pode perder. E não tem jeito, vai perder. Algum que outro não tem como tu segurar todo mundo pelo poder financeiro como tem. Quando eu cheguei aqui, só um exemplo, parênteses, a gente perdeu o Lira lá, o menino zagueiro sub-2009, Palmeiras, porque realmente não tinha como segurar o menino. O Sport não tinha o certificado, não pagava nenhuma ajuda de custo para o menino. O Palmeiras veio ofereceu mais que 2 salários mínimos por menino de 13 anos na época. Então, assim, é difícil de segurar, né? Não vai conseguir fazer tudo isso. Então, a gente precisa antecipar. Obviamente que a conquista do certificado, ela nos traz uma segurança muito maior, né? Uma tranquilidade em relação a isso. Mas para te ter o certificado, tem que ter vários pré-requisitos que façam o certificado valer. Pagamento de ajuda de custo, todos aqueles profissionais que a gente trouxe, o certificado exige, o alojamento tem que estar todo em dia, a documentação do clube tem que estar em dia, a escola, a psicóloga, tem que estar uma série de coisas, ela tem que estar em dia para o movimento proteger. Né? Aconteceu depois que a gente pegou 2 atletas que também fizeram a mesma coisa, a gente conseguiu trancar por causa do movimento. Então, assim, a primeira coisa, voltando lá na captação, a primeira pergunta, a minha ideia é o quê? Eu não vou conseguir descer para o sul, para o sudeste, e bater de frente com os caras. Então, eu preciso saber o que está acontecendo no meu quintal. Primeira coisa, eu preciso saber o que tem em Recife e Grande Recife. Porque a gente não tinha nada, zero. Então, vamos lá, vamos conhecer Recife e Grande Recife. Eu preciso ser parceiro de todos os projetos que tem aqui. A gente precisa saber todos os jogadores que estão aqui mapeados. Pode até que ser que não interesse para a gente, mas eu preciso saber. Né? Depois disso, a gente vai para o estado. Agora a gente sabe o estado todo. Beleza, agora a gente sabe o estado todo. Então, agora o próximo passo é os 2 estados adjacentes, né? O estado de cima e o estado de baixo. Vamos mapear esses 3 estados aí, bem mapeado. Porque eu não vou ter condições financeiras de ter 10 observadores, 15 observadores, como tem Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Inter, enfim, todos esses grandes clubes. Flamengo tem observador em Recife. Então, assim, é muito difícil a gente bater de frente com os caras, mas a gente precisa estar fazendo o nosso papel aqui no quintal muito bem feito. Então, a nossa estratégia é essa, começar aqui, mapear o estado, e agora a gente vai para os 2 estados vizinhos, e aí sim, depois a gente tiver todos os estados mapeados, os 3 estados mapeados, aí a gente vai pensar num projeto um pouco maior, e também a ideia não é descer para o sul e sudeste, porque mesmo a gente tendo um poder financeiro maior, não vamos conseguir bater de frente com os caras, não tem jeito. Então a gente vai segurar aqui no Nordeste, Norte, esse lado Piauí, Maranhão aqui, que é muito forte de atleta, que já tem atleta aí que abasteça aí uns 30, 40 clubes tranquilamente. Então, acho que a nossa estratégia inicial é essa, e cada vez tu pegar o atleta mais novo, hoje a gente tem o Sub-13, né? A gente tem uma ideia de montar o Sub-11 aí nos próximos anos, para cada vez mais antecipar, e até menos. A minha ideia, se a gente conseguir fazer isso, é baixar para 10 ou 9, mas aí a gente precisa também ter competições para essa categoria, porque hoje não tem, né? Então a gente precisa não adianta só ter a categoria e não jogar, a gente precisa criar uma série de coisas para fazer com que o atleta fique e jogue, não adianta só ficar treinando, né? Diferente de São Paulo, tem Paulista sub-12, sub-11, sub-10, futsal, desde o sub-7, tem campeonato de tudo que é idade, tudo que é modalidade. Então é muito mais fácil o atleta
vivenciar uma competição de nível mais alto e fazer com que ele se forme mais rápido. Então, a nossa estratégia é realmente fazer e mapear o quintal de casa e aí tentar antecipar esses grandes clubes aí que só tem um, talvez um por estado, talvez tem estado que não tem, e a gente ficar aqui focado no nosso